Salve, salve galera, tamo junto sempre, nesse momento mundialmente complicado, né? Aqui no Brasil a gente tá segurando uma barra particularmente pesadíssima com essa história de coronavírus que tirou todo mundo do eixo. Eu vim até aqui gravar esse vídeo para tentar trazer e simplificar um pouco de informação mais técnica sobre esse assunto, emitir um pouco de opinião também sobre várias coisas que eu tenho visto por aí, montes de informações falsas, inclusive tomem muito cuidado, né, com o que vocês ouvem por aí, e no que vocês acreditam, e no que vocês replicam, principalmente, porque a informação falsa, nesse momento de crise, galera, tende a ter efeitos muito, muito ruins. Mas o intuito principal de se gravar um vídeo como esse é o de compartilhar com toda a galera algumas dicas de condutas que eu acredito que possam ajudar todo mundo a atravessar esse momento com o mínimo de prejuízo possível, além de, é claro, ajudar a diminuir o avanço de alguma coisa que eu acredito que se espalha tão rápido quanto ou mais do que o próprio vírus, que é o pânico. O pânico consegue se instalar e se espalhar justamente onde falta informação. Então, vamos embora acabar com isso. Mas, antes de mais nada, é importantíssimo frisar, galera, que eu não sou médico. Eu sou biólogo. Biologia essa que é a ciência que estuda a vida em todas as suas formas. E para isso ela acaba abraçando várias e várias matérias incomuns para toda a área da saúde. Entre elas a microbiologia, a embriologia, a histologia, a hematologia, a própria genética. Então, tudo que eu estou trazendo nesse vídeo é sim baseado em ciências e estudos e pesquisas de verdade, mas sobre um ponto de vista muito mais abrangente do que aquele ponto de vista mais direcionado da medicina. E sem mais delongas, bora falar sobre o inimigo. Coronavírus. Quem é ele? De onde ele vem? E por que ele é perigoso? Mas calma aí, antes de falar especificamente sobre o coronavírus, vamos falar um pouco sobre o que são vírus, no geral. A palavra vírus vem do latim e lá atrás ela significava veneno ou substância tóxica. E cara, vamos combinar, quando o nome de alguma coisa significa veneno, não pode ser coisa boa. Até hoje, ainda rola um pouco de discussão sobre o vírus ser ou não ser um ser vivo. E por que esse tipo de dúvida? Bom, basicamente porque para ser um ser vivo você tem que cumprir com uma série de pré-requisitos e o vírus já começa mal. O vírus é o único ser acelular do planeta, ou seja, ele é o único ser que não tem uma única célula. Mas o vírus ele é... Mas o vírus ele não é tipo um... Eu já te explico essa parte melhor, calma aí. Um vírus não tem metabolismo próprio, isso quer dizer, ele não tem dentro dele estruturas que fazem ele capaz de capturar moléculas no meio externo, botar para dentro, processar tudo isso e excretar os resíduos. Um vírus nem consegue completar um ciclo de vida clássico se ele não estiver dentro de uma célula, um outro ser vivo parasitando ele. E o que seria um ciclo de vida clássico, né? Bom, a nossa tia Mary lá do prezinho já falava, todo ser vivo nasce, se reproduz e morre. Acontece que o vírus, sozinho, não se reproduz. Ele necessariamente precisa invadir uma célula e usar todo o aparato interno dela para fazer cópias dele. Ou seja, sozinho ele não faz cópias dele, ele precisa dessa outra célula, percebe? Ele invade essa célula, toma o controle sobre essas estruturas, esse aparato todo que essa célula usa para fazer cópias dela, e usa isso para que ela, a célula, faça cópias dele, o vírus. É um pilantra. Bom, mas então se a gente não vai considerar ele um ser vivo, o que a gente vai considerar ele então? Calma lá, não ficou definido que ele não é um ser vivo. É como eu disse,
Existem virologistas que dizem que por conta de tudo isso ele não deva ser considerado um ser vivo, mas existem outros que dizem que ele apresenta uma complexidade tal qual todos esses outros seres vivos que ele pode parasitar. Então, justamente por conta disso, dessa relação íntima e intrínseca com todos os reinos de seres vivos, ele deveria ser considerado também um ser vivo. Agora, em uma coisa, todos eles concordam. O vírus carrega o composto orgânico da vida, que são os ácidos nucleicos. Um vírus pode ter dentro dele, e é o que a maioria deles tem, o ácido ribonucleico, o RNA, mas alguns vírus também podem ter o ácido desoxirribonucleico, o famoso DNA. E aí, pegou num ponto importante, porque todo ser que é vivo tem DNA, RNA, todo. E o vírus tem. Então, outra coisa, né? Ele é objeto de estudo da biologia. Biologia que estuda as coisas vivas. Então, a moral da história é que a discussão continua, galera. Vai ter gente defendendo que ele não é vivo, vai ter gente defendendo que ele é vivo, mas no final das contas, desde que a vida é vida, os vírus se relacionam com tudo que é vivo. Dá pra resumir, faz favor? O vírus é uma partícula proteica composta de ácido nucleico, RNA ou DNA, que é a molécula que carrega toda a informação genética desse ser. Em volta disso, protegendo isso, ele tem uma espécie de uma armadura, uma couraça, feita basicamente de proteínas, que se chama capsídeo. E esse capsídeo ainda pode ser envolvido por uma outra capa, uma membrana externa que se chama envelope. Esses são os vírus envelopados. Esse envelope, por sinal, é feito de uma membrana que ele rouba da célula que ele estava parasitando. E aí, em alguns vírus, essa membrana roubada ainda tem umas estruturas alongadas que o vírus usa para fixação, que se chamam peplômeros. Peplômeros. O quê? Peplômeros. Que são umas estruturas compridinhas, assim, parecem até uns espinhos e ficam espalhadas nessa membrana. Aí quem olha de perfil, tipo no microscópio, tem a impressão que o vírus está usando uma coroa. Perfeito, já entendemos então o que é essa porcariazinha e já entendemos que a vida dele é baseada em invadir células, já que ele não é uma célula. Para ser considerado uma célula, ele teria que ter uma série de estruturas e realizar uma série de processos, metabólicos internamente, e ele não faz isso, certo? E agora que a gente já entendeu de onde vem o nome coronavírus, vamos falar especificamente sobre esse nojento. A família dos coronavírus já é conhecida há muito, muito tempo, tá? Mas aquelas espécies relacionadas à infecção de humanos foram ser descobertas, relatadas e tal, lá na década de 60. Mais especificamente no ano de 1964. Eram conhecidos até então, basicamente, 6 espécies de coronavírus capazes de infectar seres humanos. Os alfa-coronavírus 229E e NL63, os beta-coronavírus OC43 e HKU1 e os terríveis coronavírus SARS e MERS. SARS-CoV foi o nome que deram para o coronavírus, responsável por começar em 2002, na China, a doença que ficou conhecida como Síndrome Respiratória Aguda Grave. A doença teve início precisamente em novembro de 2002, sendo que em 2003 ela foi considerada controlada e em 2004 não se registrou nenhum caso. E você quer saber que curioso? Sabe quais eram os principais sintomas da Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SARS? Febre, tosse
e falta de ar. Foi uma doença que se espalhou por mais de 12 países em quase todos os continentes, infectando mais de 8 mil e, infelizmente, levando a óbito em torno de 800 pessoas. Aí a humanidade superou essa, assim como tantas outras enfermidades, e foi vida que segue, aquela coisa. Até que 10 anos depois, um outro coronavírus, que não era reconhecido como causador de doença em humanos, apareceu. Mas esse daí era brabo de verdade, galera. Além desses sintomas de tosse, febre, falta de ar, a pessoa podia evoluir para alguns outros sintomas bem ruins, tipo o choque séptico, a coagulação intravascular e a pericardite, que é nada mais, nada menos do que uma inflamação na membrana que envolve o coração. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela foi uma doença com taxa de mortalidade entre 35% e 40%. Isso é muito alto. Ela foi relatada pela primeira vez na Península Arábica, mas ela também aconteceu em alguns países da Europa. Acontece que todo mundo que pegou ela na Europa tinha histórico de viagens recentes aos países ali como a Arábia Saudita, o Catar, os Emirados Árabes e a Jordânia. Por conta disso, ela ficou conhecida como MERS, que é a sigla em inglês para Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Aí essa daí também foi superada, e basicamente por dois motivos. A primeira é porque essa família coronavírus não é muito boa de briga, não. E a segunda é porque a espécie aqui é humana, filho. Cai dentro. Acontece que chegamos aos dias de hoje. E essa família coronavírus pode não ser muito boa de briga, mas ela é persistente. O maledeto vírus de coroa sofreu uma mutação muito recentemente. Inclusive, a Universidade Biomédica de Roma fez um estudo bem interessante, onde ela reconstituiu vários eventos que levaram a essa mutação e chegou à conclusão de que ele teria sofrido essa mutação no finalzinho, entre os dias 20 e 25 do mês de novembro de 2019. E qual é o seu problema com os mutantes, meu chapa? Segura a onda aí, filho. Que conste que eu não tenho nada contra os mutantes. Acontece que esse mutante em particular tá dando o que falar. Aparentemente, algum membro dessa família coronavírus que não causava doença em humanos sofreu essa mutação que tornou ele capaz de infectar células humanas. Ele devia muito provavelmente estar lá quietinho na dele, só infectando os animais selvagens, dentre os quais, segundo apontam as pesquisas, o mais provável, morcego. E acabou sofrendo uma mutação. E é fácil assim sofrer uma mutação, é? Fácil não é. A mutação acontece no momento de multiplicação do ser vivo, ou ser vírus, no caso, porque nesse momento precisa ser feita uma cópia perfeita do material genético dele. Mas e se essa cópia não sair tão perfeita assim? Só para dar um exemplo prático, é como se você tivesse para sempre que escrever uma carta com o mesmo texto várias vezes. Você sabe esse texto, você conhece ele de cor porque você escreve ele várias e várias vezes. Mas é possível que em algum momento você cometa algum errinho, uma vírgula, uma letra, talvez uma palavra inteira. E aí existem duas possibilidades. Que essa alteração no material genético expresse uma característica ruim para o vírus. E aí ele não vai para frente, né? Porque afinal de contas ele vai estar carregando prejuízo a mais do que o que ele estava antes. Ou que essa alteração no material genético expressa uma característica boa para esse vírus. E nesse caso ele vai para frente, porque ele vai estar acumulando um benefício a mais do que o que ele estava antes. Essa espécie de coronavírus, na verdade, deu muita sorte, porque uma mutação boa assim para a espécie não acontece o tempo todo. Na verdade, elas podem demorar milhares de anos para acontecer. E aí, quando você para analisar, você percebe que são muitíssimas características codificadas no material genético que é dividido em milhões de pedacinhos.
E aí, poxa, qual é a probabilidade de acontecer uma mutação justo naquele pedacinho que codifica aquela característica que vai beneficiar aquele ser naquele momento? Foi justamente a sorte que ele deu. Uma mutação que causou uma alteração molecular nas glicoproteínas dos peplômeros. Esse eu já sei, os prepomba é os espetos. Peplômeros, é isso aí. Inclusive, em inglês, vários pesquisadores chamam eles simplesmente de spike, que traduzindo para o português vira espinho. Esses espinhos têm lá na ponta proteínas muito específicas que se ligam exclusivamente com outras proteínas muito específicas da membrana da célula do hospedeiro. Até então, os spikes desse coronavírus só se ligavam com as células desse hospedeiro, fosse um morcego ou qualquer outro animal selvagem, mas a partir dessa mutação eles conseguem se ligar com as nossas células e assim nasceu o nosso problema atual. É isso aí, galera. Essa é a primeira parte de tudo que eu quero compartilhar com vocês sobre essa crise de confinamento e como foi que a gente chegou até aqui. Na segunda parte eu pretendo trazer um pouco da minha opinião sobre tudo que está sendo falado, as notícias que estão sendo veiculadas e por que a gente pode e deve manter a calma, não alardear o pânico nunca. E na terceira parte eu pretendo trazer algumas dicas do que você pode fazer para se manter sempre forte e saudável para superar essa ameaça do safado do coronavírus. Essa é aquela hora, hein? Se você gostou desse vídeo e acha que esse conhecimento agregou alguma coisa na sua vida, dá um like nele, compartilha com a sua galera e vamos ganhar essa briga!